no desempenho das pessoas e causar um sofrimento significativo, para diferenciar da ansiedade normal. Lembra que a gente, na aula passada, a gente falou sobre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Quando começa a causar sofrimento, causar prejuízo, você já está diante de um critério clínico operacional. Eu vou falar um pouquinho desse, vou ilustrar com um caso, para ver se fica um pouco mais claro. Uma senhora de 30 anos, deixa eu sentar daqui para eu ver, fica mais fácil. Uma senhora de 30 anos, casada e mãe de um filho de 2 anos, tá? Então, mulher, 30 anos, casada com filho, mãe de um filho de 2 anos, vou levar o óculos para perto. Procura atendimento numa UBS com queixas de tontura, dor muscular generalizada, palpitações e suor nas mãos. Oi? E suor nas mãos. Embora, refere que sempre teve uma certa tensão muscular, que por vezes deixava as costas e o pescoço doloridos, mas que após o nascimento do filho isso piorou. No início, achou que era porque estava muito atarefada em cuidar do filho e dos afazeres da casa. Mas mesmo quando conseguiu se organizar melhor, os sintomas continuaram e apareceram sintomas novos, como tontura, palpitações e insônia. Ou seja, são pessoas que têm muita dificuldade para relaxar. O ansioso tem muita dificuldade para relaxar. Começou a ficar muito preocupada, achando que poderia estar com algum problema de saúde. Refere que suas preocupações não se restringem à sua saúde. São preocupações generalizadas, como a gente vai ver. Preocupa-se também com a saúde dos seus familiares, com a situação financeira, se conseguirão pagar os estudos do filho quando este crescer, se um dia o esposo o abandonará, embora não exista nenhuma indicação nesse sentido. Quando o esposo atrasa alguns minutos para chegar do trabalho, fica extremamente preocupada, achando que poderia ter acontecido um acidente, que tenha sido assaltado ou de algo de ruim possa ter acontecido. Então, preocupações, né? No último ano, acha que está sempre alerta e tensa, quase todos os dias, e sente que seu rendimento nos trabalhos de casa está prejudicado, em razão das dificuldades em concentrar-se, uma vez que encontra-se constantemente envolto em preocupações. Isso é importante, vocês vão ter aula de TDAH mais para frente, mas 8 em cada 10 casos de pessoas que são encaminhadas para a gente com suspeita de TDAH, na verdade, são ansiosos. A ansiedade prejudica muito a concentração. Então, a pessoa tem, de fato, um rendimento prejudicado na escola, nas atividades do dia a dia, mas não pelo TDAH, mas pela própria ansiedade. Reconhece que suas preocupações são infundadas, mas não consegue parar de pensar nelas. Um pouco mais sobre as preocupações. Não se restringe a uma determinada categoria, são generalizadas, excessivas, por vezes envolvendo temas que não preocupam a maioria das pessoas e de difícil controle. Tem uma diferença de padrão das preocupações dos adultos e das crianças. Os adultos, eles têm suas preocupações voltadas para questões do cotidiano, as coisas do dia a dia, preocupações financeiras, o emprego, com renda, enfim. Já as crianças têm uma preocupação relacionada com o desempenho, seja o desempenho escolar ou desempenho esportivo. Às vezes o coleginho lá tem competições e tal, e a criança pode ficar muito paralisada por aquela medo de ter um desempenho ruim, passa a não dormir, passa a evitar o colégio, passa a ter alterações intestinais, ter dor pelo corpo, né? Começa a mexer com aquela criança. E crianças menores costumam ter uma preocupação excessiva com catástrofes. Isso é muito curioso, assim, né? Porque, por exemplo, às vezes tem um furacão lá nos Estados Unidos, criança pequena de 4, 5, 6 anos vendo noticiário, Katrina, uma coisa lá nos Estados Unidos, aí a criança começa, igual hoje fechou o tempo aqui, a criança acha que pode ser um furacão e que o pai pode eventualmente se atrasou porque o furacão pegou o pai. Criança menor, né? Então,
Eu trabalho em Porto Real, é uma cidade que tem uma incidência de raios e relâmpagos muito alta, talvez a maior do estado do Rio. No ambulatório que eu trabalho, tem muitas crianças que fazem tratamento por conta de relâmpagos e trovões. Então, começa a mudar o tempo, as crianças ficam apavoradas, não vão ao colégio, elas não querem sair do quarto. Então, tem grupos específicos para cuidar dessas crianças por conta dessas preocupações, pela característica ali, topográfica ali da cidade. E é curioso porque essas crianças costumam ter características psicológicas assemelhadas. Elas geralmente são perfeccionistas, elas são muito certinhas, são conformistas e são inseguras. Então, elas são traços que acompanham as características psicológicas dessas crianças. Então, aqui a gente não precisa se preocupar com esses critérios diagnósticos agora, tá? Eu vou falar sobre as possibilidades de sintomas que marcam o TAG. Sintomas psicológicos: ansiedade, preocupação excessiva, irritabilidade. Vocês veem, então, irritabilidade é uma coisa que a gente não vê apenas na depressão. Os ansiosos também podem ficar muito irritados. Hipersensibilidade a ruídos. É comum pessoas que trabalham em colégio, que estão ansiosas, estão no momento mais difícil da ansiedade, não conseguir ir trabalhar, porque as escolas têm barulho das crianças, né? Então elas pedem afastamento do trabalho, é muito sofrido para elas. Inquietação, que é diferente de agitação, né? A pessoa mexe a perna para um lado para o outro, fica se mexendo, né? E a própria dificuldade da concentração, que a gente falou um pouquinho antes. Do ponto de vista respiratório, a pessoa pode ter taquipneia, ficar com a respiração acelerada, e uma dispneia inspiratória, né? Uma dificuldade para inspirar. Isso é curioso, né? Que geralmente nas doenças pulmonares, a dispneia geralmente é expiratória, né? A dificuldade para inspirar desconfie de algum quadro psicológico, algum quadro psiquiátrico. Então, por exemplo, a cantora, a gente pode falar isso que é público, né? A Marina Lima, né? A cantora nossa da MPB, né? A Marina, ela teve depressão, ela foi num congresso nosso de psiquiatria, né? Brasileiro de Psiquiatria, alguns anos atrás, e ela falou que ela teve depressão com ansiedade. Então, na hora que você imagina isso com um cantor, né? Ela tendo que puxar a nota para cantar, ela sentia uma dor no peito, que é como se tivesse, na descrição dela, caco de vidro dentro do peito. Ela doía, era angústia muito forte, né? Pela depressão, pela angústia. Então ela sentia uma dor danada e se vocês verem que acompanham o MPB, se for ver a voz da Marina, acabou. O que aconteceu? Ela por anos teve essa depressão, por anos ela se viu, ela falou isso pra gente, ela tinha um sentimento de culpa em relação à banda. Assim, eu ainda tenho grana, se eu parar de tocar, ficar um tempo afastado, mas os músicos, o pessoal da técnica, eles dependem do meu trabalho. Então ela forçava para cantar. Então com isso ela foi lesão, corda vocal, lesão, corda vocal, lesão, corda vocal. Hoje, ver um show da Marina é até angustiante, que ela praticamente não tem voz. Você vê um DVD dela hoje, pegar uma música dela dos anos 80, a voz é totalmente diferente. Então, ela tinha essa dispneia inspiratória, essa dificuldade para pegar no som, de inspirar, de puxar o ar. Do ponto de vista cardiovascular, as pessoas também podem ter palpitações e dor precordial, tá? Você viu alguma coisa, por exemplo, que ajuda a gente a diferenciar essa dor torácica, essa palpitação, ou só os outros sintomas que vão ter alguma coisa diferente? Diferenciar em relação às outras dores. Você diz assim, do dor cardíaco? Outro diagnóstico. Não, assim, se for tem assim, de fato tem critérios diagnósticos, né? Na verdade, você pode ter uma alteração de dor torácica, né? Dor precordial, a precordialgia,
mas geralmente você não tem os outros parâmetros cardiovasculares alterados, né? É uma coisa que está associada a pensamentos ansiosos, não é uma coisa que está desgarrada dos outros quadros, dos outros sintomas da ansiedade, entendeu? Então, na verdade, você vai ver, porque eu estou falando de isolamento, essa divisão é meio artificial, realmente, assim, mas para dizer que ela percorre vários segmentos do corpo, ela pode se manifestar de várias formas. Você vai ver que, como ela está associada a outros quadros, você vai perceber que ela está associada à síndrome ansiosa. É porque ela isoladamente parece que assim, caramba, não pode ser dor de outra coisa, mas ela está associada a outras, a uma constelação sintomatológica, na verdade, né? Então, repare bem, do ponto de vista gastrointestinal, né, a gente é muito associado a cada vez mais a relação da psiquiatria com a parte gastrointestinal é cada vez mais explorada, né? Então, você tem desde a boca seca, a pessoa ficar pela ansiedade, boca seca pela ansiedade, per si, né? Dificuldade para engolir, isso é muito curioso. Eu tenho um paciente que está com um problema no casamento muito sério, que ele não está tendo coragem para tomar uma decisão, tem muitas coisas envolvidas, não é uma decisão simples, né? E ele sente um bolo na garganta, uma sensação de aperto na garganta, né? Os antigos falam, você parece que está engolindo sapo, né? Então, assim, esse bolo na garganta, né, é um sintoma da ansiedade. Ele está muito angustiado com a situação, e essas decisões que a gente vai adiando, o corpo acaba falando, né? Mal-estar abdominal, pode ser uma dor abdominal, por exemplo. O meteorismo, que são aqueles meteoristas aprenderam da semiologia, aqueles sons, né, que são às vezes muito constrangedores. Diarreia ou constipação, os dois polos podem acontecer na ansiedade. É a síndrome do intestino irritável, que está muito associado à ansiedade, tá? Do ponto de vista geniturinário, você tem desde a urgência miccional, a vontade de fazer xixi, a pessoa corre lá para fazer xixi, não sai nada, sai uma gotinha, não sai nada. Enfim. Polaciúria, que é a vontade de fazer xixi toda hora, isso pode ser um sintoma de ansiedade. E o terceiro elemento é o que leva muitas vezes os homens a procurar ajuda, que é a disfunção erétil. Então, a disfunção erétil é a razão dos homens, em grande medida, buscarem ajuda. Do ponto de vista neuromuscular, tremores, tontura, sensação de picadas, como se fossem insetos, cefaleia, principalmente frontal, né, e occipital. A cefaleia frontal, que o pessoal da neuro chama de cefaleia de Wharton, né, aquela cefaleia às vezes em salva, né, é a chamada cefaleia tensional também. Tensão e contratura muscular, dor cervical e dor lombar, né? Cutaneamente falando, rubor, sudorese. Enfim, é um transtorno, às vezes, por incrível que pareça, subdiagnosticado. Porque, como a gente vai ver, a ansiedade é confundida com um jeito de ser. Quando está uma sintomatologia assim, física, é mais fácil de se perceber. Mas às vezes fica mais no plano psicológico. E aí pode passar desapercebido, né? Como a gente vai ver mais para frente. É muito prevalente, até 12% da população geral, né? Tem uma comorbidade com depressão e outros transtornos de ansiedade importantes. E é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, esses aspectos epidemiológicos aqui, que é um jeito, uma maneira da doença de se apresentar, que às vezes diz um pouco de como a nossa sociedade no Brasil, que é considerado um país recordista em ansiedade no mundo atualmente, né? Então ela começa de forma insidiosa, geralmente, né, na adolescência, mas as pessoas na adolescência não procuram ajuda. Elas começam a procurar ajuda quando vem o funil ali do vestibular, ou a pressão de um primeiro emprego. Então é nessa hora que muitas vezes o ansioso vai buscar ajuda. Ele procura ajuda por volta dos 20 anos de idade. 1/3 não procura tratamento psiquiátrico, a proporção de 2 mulheres para 1 homem. E esse jeitão de ser da adolescência é encarado como um jeito de ser, na verdade. Não é um jeito de ser, já é
o transtorno de ansiedade, mas aquilo é confundido como um traço de personalidade, por exemplo. Então, por exemplo, essas pessoas podem ser multitasking, né, multitarefas. Né? Os multitarefas, as pessoas fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, que é algo que a sociedade, de certa forma, valoriza. Na verdade, por trás de um multitasking, pode ter uma pessoa com um quadro de ansiedade. Porque o cara, para não dar conta dos conteúdos que geram angústia ali, ele passa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Para eu não pensar, eu vou fazendo, vou pegando e tal. Quando ele vê, ele incorporou esse jeito de ser e, na verdade, ele não está lidando com o que está gerando uma ansiedade nele. Tá? Então, uma ilustração, o primeiro quadro ali, insônia, né? A insônia, que é principalmente a insônia inicial, tá? A dificuldade para pegar no sono, não quer dizer que a pessoa não tenha outras formas de insônia, inquietação, cruza a perna, descruza a perna, roer unhas, a cefaleia frontal, principalmente, mas pode ser a occipital, dor lombar, muito comum, dor cervical, aquela coisa de ficar torcendo os dedos. Então, às vezes, na entrevista com um paciente ansioso, você vê o jeitão dele e você já está vendo que a pessoa que ela já está ansiosa. Às vezes é uma ansiedade que... Por isso que a entrevista é uma coisa importante, né? A entrevista em si é um ato terapêutico. Quando você começa a criar condições para o paciente ficar à vontade durante a entrevista, boa parte daquela sintomatologia pode até diminuir um pouco, né? Ela fica mais clara no contexto em que o paciente não se sente à vontade. Então, cabe a você, como ali conduzindo a entrevista, de perguntar, negócio a gente já tem visto na simulação, como é que está o ar para você, como é que está a nossa conversa até agora, se está boa a nossa conversa e tal. Então, você faz uma espécie de... você tenta passar para o paciente que você está tentando tornar aquela entrevista algo agradável para ele. Então, às vezes, o vínculo contigo já começa a melhorar. Né? Até aqui, tudo bem? Isso é uma aula muito simples, muito tranquila, muito curta até. Então, o tratamento se baseia num tripé. Tá? Boa parte da ansiedade, a ansiedade leve, não precisa de medicação. Precisa de medidas não farmacológicas. Mas ansiedades que geram mais prejuízos, geram mais sofrimento, podem exigir o tripé completo. Então, a atividade física é um ansiolítico. Na verdade, o que vai diferenciar é a intensidade do sofrimento e a intensidade do prejuízo. Não tem... Por exemplo, se você está vendo que o paciente não está dormindo a noite toda, não está dormindo, não tem jeito, você vai ter que arrumar uma maneira, vai ter que medicá-lo. Né? Se o paciente não está saindo de casa porque está tão ansioso, que está tendo tanta sudorese, está ficando tão paralisado pela ansiedade, você vai ter que medicá-lo. Então, na verdade, é a intensidade dos sintomas, tá? O grau de sofrimento, o grau de prejuízo. Então, é um critério que a gente chama de clínico operacional. Aí você pensa em duas letras P: prejuízo e perda de controle. Porque às vezes tem um grau de ansiedade que a gente controla. Quando a gente conversa aqui, tem ansiedade em véspera de prova, é humano você ter, né? Um certo grau de ansiedade. O problema é se você tem prejuízo, você tem perda de controle. Você começa a ter muito branco, você não começa a não dormir, nem quer ir para fazer a prova, enfim. É isso que vai balizar a sua conduta, tá? O CID vai colocar... tanto a gente não vai explorar dessa forma aqui. Tem que ter 5 critérios, não sei o quê, a gente não vai trabalhar dessa forma. Porque isso é um paciente de pesquisa, é um paciente que não é da vida real. Na vida real, o que a gente leva em conta é o sofrimento e o quanto aquela doença impõe prejuízos. Tá? Ela tem um sintoma só, mas é insônia, você tem que tratar. Né? Então, a atividade física é um ansiolítico natural. A atividade física, ela melhora a perfusão cerebral, ela potencializa a ação dos antidepressivos, que a gente vai ver que, em grande medida, são agentes de primeira linha. A atividade física, para vocês terem uma ideia, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, quem mais publica trabalhos não são os psiquiatras, são os professores de educação física.
interessante, assim, né? Porque é atividade física e demência, atividade física, ansiedade, atividade física, enfim. Então, a atividade física é fundamental, como a gente já viu no pânico, tá? Terapia também, evidentemente, é fundamental, né? Tinha um psicanalista, o Pick, que falava assim, né? É uma frase que eu gosto de falar para os ansiosos que me procuram, né? Metade das minhas tragédias nunca aconteceu. Né? Metade das minhas tragédias nunca aconteceu. Porque às vezes o ansioso, como eu falei, fica ali pensando nas consequências, e se. Mas se ele dividir aquilo com alguém, isso é uma coisa interessante, compartilhar essas fantasias, essas preocupações com alguém, a pessoa pode te ajudar a pensar, cara, será que é isso mesmo? Será que pode te ajudar a ver a coisa de uma outra forma? Então a terapia ocupa um espaço privilegiado nesse sentido. Né? Aí tem diversas formas de psicoterapia. Se vocês tiverem que fazer um concurso, a nossa medicina está muito americanizada, né? Então, o que vários vão valorizar é a terapia cognitivo-comportamental. Mas, na verdade, vocês já estão vendo no ambulatório, a gente nem sabe quem são os psicólogos que tem no SUS. Né? Qualquer bom psicólogo sabe virar a chave e adaptar a técnica dele para ajudar um ansioso. Não precisa ser necessariamente a TCC. Mas se for uma prova que vocês tiverem que fazer para fora, alguma coisa assim, eles vão pedir para você botar TCC simplesmente porque a TCC é mais fácil de você mensurar os resultados. A psicanálise não é algo que você vai mensurar os dados assim, de forma objetiva, quanto a TCC, por exemplo. Tá? Qual é a diferença do senhor? TCC para psicanálise? Então, é um tratamento, então, em diversos vieses, e um deles é a medicação. A primeira linha hoje no mundo para o TAG são os serotoninérgicos, os duais e a pregabalina. Então, a pregabalina, que é um remédio também usado para dor, é um remédio muito interessante para as pessoas com TAG. Alguns aqui no ambulatório já estão vendo aquelas pessoas que têm também fibromialgia, ou que têm alguma dor, porque a gente não viu que a ansiedade não dá dor lombar, dá dor cervical, pode dar cefaleia frontal, parará. Então, essas pessoas principalmente podem se beneficiar da pregabalina, que tem uma ação para dor e para a ansiedade. Tá? Então, as pessoas que têm isso, você ia perguntar uma coisa, não só levantou a cabeça. A insônia inicial também se beneficia da pregabalina, por exemplo. Então, é uma coisa nova que está surgindo de uns anos para cá. A pregabalina está se consolidando como agente, já se consolidou como agente de primeira linha para o TAG. Então, repare que até agora eu não falei de benzodiazepínicos para vocês. Eu falei dos tarja-pretos. A primeira linha é essa. Serotoninérgico, sertralina, qualquer um deles, qualquer um dos 6 que a gente viu até agora. Fluoxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina e paroxetina. E os serotoninérgicos, dela, desvene e duloxetina. Além da pregabalina. Professor, mas quando vai fazer só um dos 3 ou pode associar com eles? Então, você, na primeira linha, por exemplo, no SUS a gente vai ter esse aqui, tá? Então você primeiro tenta que cabe no bolso do paciente. E depende do perfil da ansiedade, evidentemente, né? Do que você quer. Mas você tenta fazer com monoterapia, né? Então você tenta fazer, por exemplo, um daqueles ali, você não evita associação, até porque a associação pode não ter um sentido. Você tenta, por exemplo, um serotoninérgico, sertralina. Não deu certo, pô, parece que não é essa via que eu preciso atingir, eu preciso atingir a via noradrenérgica também. Eu tento um dual, que aí pega a noradrenalina também, tá? Ou não, parece, né? Pô, mas meu paciente tem dor, tá dormindo mal, posso passar pregabalina. Posso até associar a pregabalina com um desses outros aí, dependendo do grau, às vezes eu preciso associar, tá? Professor, agora uma pergunta, nesse dual aqui, a gente pode jogar amitril aqui junto? Pode. O dual do SUS, né? Pode. Você pode pegar uma fluoxetina com a nortriptilina,
fluoxetina com amitriptilina, pode fazer. Você faz. Você, inclusive, tem um adicional de ganho, que é o tricíclico, a amitriptilina, a nortriptilina, enfim, eles também são boas para dor, né? Doses baixas, eles já tem uma ação analgésica, né? São boas para o sono, né? Você pode fazer. A gente faz muito isso, né? Porque é o que cabe no bolso das pessoas. E dá certo. Tem um componente também psicológico. O paciente toma 2 remédios, agora estou protegido. O ansioso é muito assim, estou tomando 2 aqui. Posso largar meu Rivotril que estava tomando lá há 500 anos, né? Ah, que maravilha, estou com 2, agora vai dar certo. Também tem isso, né? Além de ser gratuito, né? Mas temos a segunda linha também. Aqui eu quero chamar a atenção para um termo, que quando a gente fala ainda o termo ansiolítico, a rigor, o termo ansiolítico é um termo genérico. Pode ser qualquer coisa que seja boa para a ansiedade, é um ansiolítico, música é um ansiolítico, né? Mas o termo ansiolítico é muito associado aos benzodiazepínicos, tá? Então nós temos 2 ansiolíticos, 2 grupos ansiolíticos clássicos. Um ansiolítico que é do grupo dos benzodiazepínicos, que tem um grupo, um anel benzodiazepínico, né? Que é o que dá dependência. Diazepam, clonazepam, enfim, os benzodiazepínicos. E eu tenho também um grupo de ansiolíticos não benzodiazepínicos, que é a buspirona, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, que é o Ancitec, por exemplo. A buspirona, cabe um comentário sobre ela, para vocês saberem assim que existe. A buspirona é um ansiolítico que não dá dependência, não tem problema de interação com álcool, então tem algumas vantagens. Tem algumas desvantagens, assim, ela não é tão potente quanto um benzodiazepínico, ela leva 2 semanas para fazer efeito. Você imagina que o ansioso já é uma pessoa ansiosa, vai ter que esperar 2 semanas para fazer efeito, mas, como eu falei, ele é um remédio que não interage com álcool e é um remédio que não dá dependência. Agora, uma pessoa, você só vai passar buspirona uma pessoa que for virgem de benzo, ou seja, uma pessoa que já tomou o Rivotril. Se ela for tomar buspirona, ela não vai gostar, porque ela é acostumada com o Rivotril, que faz efeito ali nas primeiras horas, que a pessoa, na primeira tomada a pessoa já sente ali uma ansiedade, ela não vai se adaptar, tende a não se adaptar com a buspirona, porque vai levar semanas para fazer efeito. Mas é um recurso interessante. É um inconveniente que a pessoa tem que tomar de 8 em 8 horas, ou seja, 3 tomadas. Ou seja, é uma posologia um pouco complicada, a pessoa tem que ficar levando remédio para o trabalho, né? Mas enfim, apresentando aí um pouco para vocês o que é um ansiolítico não benzodiazepínico. Por exemplo, é da buspirona. Aqui a desvantagem de não interagir com álcool, né? O benzo interage. O Boa Noite Cinderela é isso, na interação do álcool com o benzo, principalmente o benzo de meia-vida mais curta, tipo o Roupinol, que é o que os bandidos usam aí. Antidepressivos, outros antidepressivos também são eficazes no TAG, né? Então, os tricíclicos também são usados, como a gente falou anteriormente, né? Imipramina, nortriptilina, amitriptilina, tem aquela desvantagem de dar efeitos colaterais, que eles não são tão seletivos, algo que a gente já discutiu na aula sobre depressão e no pânico também. Mas se você for ver o Cordioli, ele vai preconizar também os tricíclicos. E varia sim, a gente vê no ambulatório o quanto eles são eficazes para as pessoas, para a clientela que a gente atende no SUS. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Não, aqui uma dica cultural: Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, um filme, uma comédia romântica do Woody Allen, né? Que é com a Diane Keaton, que é muito legal, que é um paciente com ansiedade, né? Esse é um filme mais tenso, no Nicolas Cage, o elenco de primeira, né? Com a Meryl Streep, o Chris Cooper, é um cara com muita ansiedade, já é um filme mais tenso, mais sério, né? Mas ambos são muito bons. E aí, gente? Tranquilo? Tranquilo?